Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabem, é um programa criado para analisar o país, económico e politicamente falando, mas à direita. Ora, semanalmente temos aqui um leque de convidados que se distribui no total por 4 pessoas. Esta semana estão comigo o Vasco Prato e o Rui Ramos. O que é que temos para si na agenda? Olha, inevitavelmente, a morte do Dr. Jorge Sampaio e o que ela significa na sociedade portuguesa, qual é o seu papel na sociedade portuguesa. Em segundo lugar, os acontecimentos do 11 de setembro, vistos à distância de 20 anos, e ainda vamos ter, nas notas finais, uma surpresa em matéria de candidatos às autárquicas. Não sem ainda passarmos e darmos uma olhada pelas regras sobre déficits excessivos em relação aos quais a União Europeia, ou melhor, a Comissão Europeia, já está muito preocupada. Vasco, vou começar por ti. Jorge Sampaio. Mas eu gostava de fazer duas considerações sobre a morte de Jorge Sampaio. A primeira é, digamos, mais pessoal, sobre a pessoa em si. Eu acho que não há discussão, grande discussão, sobre a integridade e a decência do homem. Portanto, é um homem decente, o que em política hoje em dia é dizer muito. Honrou também a instituição, quer dizer, não me parece que a sua atuação como Presidente da República, apesar de podermos discutir, e eu já lá irei, mas podemos discutir algumas decisões, mas não desonrou a instituição em si. Antes, pelo contrário, acho que não banalizou, não tratou mal a instituição, que me parece que é muito importante. Portanto, nada contra o funeral, a forma como o funeral foi feito e nada contra o luto nacional. E eu digo isto porque algumas pessoas, penso eu, sobretudo à direita, não conseguiram distinguir entre as coisas, a atuação política e a pessoa em causa. Eu acho bem que se faça, que se honre ex-presidentes da República, fez-se também com Mário Soares, espero que se venha a fazer no futuro e é bom que não confundamos as coisas. Agora, dito isto, acerca da ação em concreto do Presidente, politicamente falando, e eu acho que essa análise política este fim de semana de facto não esteve presente, se calhar não era a altura para foi zero. Foi zero. Mas também, enfim, talvez não fosse a altura, mas sobre a atuação política, eu acho, quer dizer, vamos lá ver, parte do problema com a Presidência da República é que cada Presidente tem o seu estilo e isso resulta de quê? De muita ambiguidade constitucional sobre exatamente quais são os limites dos poderes presidenciais. Portanto, é natural que tivesse havido um estilo sampaísta, digamos assim, como depois houve um estilo cavaquista. Em matéria de factos, Jorge Sampaio foi o presidente que mais vetou leis de governo. Sim, mas isso não acho isso problemático, porque se as leis são mal feitas, não acho nada mal que as vete. Não é um juízo de valor, são factos. Sobre a atuação dele como presidente. Exato, mas isso não acho mal. Não acho mal a forma como exerceu os poderes, dignificou o cargo, recusou, ou, na prática, provocou o afastamento do Armando Vara, não sei se estão recordados disso. Não, Secretário de Estado na altura. Secretário de Estado. Agora, há 3, isto são as partes positivas, há outras que podíamos enumerar, mas há 3 mais negativas que politicamente, que eu nunca votei no Presidente Jorge Sampaio, mas politicamente me deixaram intranquilos, que foi, obviamente, a demissão. Não é admissão, a dissolução da Assembleia da República quando havia uma maioria, acho que foi um precedente péssimo, se bem que eu conheço a justificação e a incubadora e aquilo tudo, mas foi um mau precedente e acho que presidentes da República não se podem dar ao luxo de avaliar dia a dia, mês a mês, semestre a semestre a atuação do governo e quando querem dissolvem a Assembleia. Constitucionalmente é permitido, não me parece politicamente correto. Segunda coisa que também me causou alguma intranquilidade foi, acho que ele excedeu os seus poderes em política externa, especificamente a quando da decisão do governo português sobre o Iraque. E a terceira afirmação mas que eu achei... refere-se especificamente aqui? Eu acho que o Presidente da República... A discordância? Não. Houve uma discordância muito significativa entre o Governo e o Presidente da República
o Presidente da República constitucionalmente tem um papel em política externa, acho que o tipo de intervenção e a forma como Jorge Sampaio moldou a decisão do governo, nomeadamente obrigando a GNR a deslocar-se para o Iraque em vez do Exército, não me parece que essa é matéria presidencial. E, portanto, acho que se esticou nessa decisão. E a terceira coisa, que também acho muito grave mesmo, foi aquela célebre frase de que há vida para além do orçamento. Foi um sinal péssimo. É o meu artigo do Jornal de Negócios de hoje, foi o tema da minha crónica. Eu li o artigo e acho que foi um sinal péssimo para a sociedade portuguesa e que hoje as pessoas ainda arrepiam. Como o Presidente Sampaio disse, pois, mas o Presidente Sampaio estava errado. Muito bem, Rui. Quanto a ti, qual é o juízo ou o julgamento, ou se quiseres a apreciação que podemos fazer sobre Jorge Sampaio e a sua ação? Como é óbvio e como o Vasco já fez, é preciso distinguir 3 planos. O plano pessoal, e no plano pessoal é de facto uma pessoa respeitável e estimável. Simpática, afável, correta. Muito afável, muito correta, íntegra e acho que isso é indiscutível. Há depois o plano institucional, isto é, a Presidência da República, que deve merecer um especial respeito da parte de todos, isto é, o Presidente da República é o chefe de Estado, é o representante em certo sentido, regime das instituições e, portanto, deve ser tratado de uma maneira diferente do que um Primeiro-Ministro, do que um Ministro, do que outro responsável político. Portanto, aí sim, as homenagens aliás, e toda aquela consideração que havia já à volta dele antes, como deve haver à volta de outros ex-presidentes, justifica-se. E depois há o ator político. E o ator político é uma história interessante, porque ele é presidente entre 1996 e 2006 e, basicamente, vai ser um presidente completamente diferente daquilo que ele tinha anunciado. Ele é eleito em 1996 contra Cavaco Silva, com a ideia de o presidente parlamentarista contra um presidente, ex-primeiro-ministro, que podia ser tentado a governamentalizar a presidência. Isto é, a dar à presidência um papel... Exatamente, a dar à presidência um papel que não devia competir à presidência. E o que é curioso é que Jorge Sampaio, depois, durante a sua presidência, vai fazer tudo aquilo de que tinha suscitado receio em relação a Cavaco Silva. Já falaste dos vetos, o Vasco já falou da dissolução da Assembleia da República, onde havia uma maioria parlamentar estável de apoio ao governo, e isso é interessante perceber porque é que essas coisas acontecem. Isso acontece na defesa do poder socialista, que é isso que Jorge Sampaio vai fazer a partir de 2001, quando António Guterres se demite na sequência das eleições autárquicas de 2001 e demite-se também da sequência do fracasso do governo socialista, do projeto socialista, com o procedimento por déficit excessivo, enfim, com as primeiras dificuldades que vão anunciar o período de estagnação dos últimos 20 anos. Guterres percebe que os anos seguintes são de estagnação. Sim, vão ser 20 anos de estagnação, de dificuldades, e ele vai-se embora. Quer dizer, e nessa altura, 2001, 2002, o PSD ganha as eleições de 2002, forma depois um governo com o CDS, e a ideia vai demorar anos e anos e anos até um dia o Partido Socialista voltar ao poder, depois daquele fracasso. Isso não aconteceu por culpa de muita gente, incluindo por parte daqueles que então lideraram o PSD e o CDS, mas Jorge Sampaio também contribuiu. E contribuiu, isto é a coisa mais curiosa, contribuiu logo em 2001, quando tentou encontrar uma alternativa para António Guterres, isto é, tentou prolongar o governo socialista sem António Guterres, contribuiu logo em 2002, quando tirou o tapete ao novo governo, que teve de enfrentar a herança financeira gravosa da gestão de António Guterres. Era um governo que iria ter de
praticar a primeira fase, uma política de austeridade imposta pelas regras europeias, pelas regras do euro. Portugal tinha aderido ao euro, estava no euro e estava sujeito àquelas regras, e ele, na posse do governo, chama a atenção para que há mais vida para além do orçamento, porque às vezes também é uma frase que depois que foi transmitida como havendo mais vida para além do déficit, quer dizer, enfim. Mas a ideia de que... Mas ele estava a criticar a austeridade. Isto é, estava nitidamente a deslegitimar uma política que tinha sido imposta pela gestão socialista. Isto é, e que estava a endossou a culpa dessa política ao governo que estava... E que é imposta por Bruxelas, porque foi o primeiro país a entrar em procedimento de déficit. Exatamente. E ele aí endossou isso ao governo como se fosse uma opção arbitrária do governo que chegou. Teve um papel e passa uma má imagem para o país. Exatamente. Teve sobre política orçamental. Um papel importante na deslegitimação daquela política orçamental, que é esta política orçamental é um capricho destes indivíduos ideológico, é um capricho ideológico e, portanto, deve ser resistido e deve ser combatido. E depois, claro, em 2004, quando a decisão do primeiro-ministro Durão Barroso abandonar o cargo e ir para enfim, candidatar-se à presidência da Comissão Europeia, que depois conseguiu, Sampaio tem também um papel fundamental na destruição da sucessão de Durão Barroso. Aí, obviamente, ele é imensamente ajudado por Santana Lopes, no sentido em que Santana Lopes o tenta trazer, aliás, diz isso no livro que escreveu sobre a sua experiência de governo, tenta trazer o presidente para a governação, como se fosse uma maneira de comprometer Sampaio com o governo. Isto é, não percebeu verdadeiramente quem era Jorge Sampaio, não percebeu. Jorge Sampaio aí tem um papel muito, muito curioso, porque Jorge Sampaio é muito eficaz e aquilo parece ser muito habilidoso por causa da sua hesitação. Se ele se tivesse recusado dar a posse a Santana Lopes e tivesse, por exemplo, dissolvido imediatamente e convocado eleições, era muito provável que Santana Lopes, naquele momento, tivesse ganho as eleições e tivesse vindo com um mandato eleitoral que não teve durante aqueles anos e, sobretudo, que tivesse sido, enfim, o país não tivesse assistido também à sua incapacidade de lidar com a situação naqueles 6 meses de 2004. Jorge Sampaio hesitou, com isso entrou em choque com os seus amigos, com Ferro Rodrigues, que era o líder do Partido Socialista, demitiu-se, isto é, Jorge Sampaio enfrentou aquele género, o sectarismo socialista, que dá a ideia também da maneira como estava condicionado, com uma pressão enorme, e depois, curiosamente, quando avançou contra o governo, isto é, quando dissolveu a Assembleia da República, não enfrentou nenhum sectarismo da direita, isto é, a direita acolheu aquilo que eu quase diria cordialmente. Portanto, uma grande parte da cordialidade, da imagem de cordialidade de Jorge Sampaio deve-se à cordialidade com que a direita o tratou também no fim de 2004. E nós imaginamos esta situação, isto é, um governo de maioria socialista, com uma maioria estável e o primeiro-ministro sem intenções de sair, dissolvido por um presidente da direita. Eu gostava de ver como é que teria sido essa reação. Portanto, uma grande parte da presidência de Jorge Sampaio é depois também, esta parte final, salva pela atitude, aliás, ainda que depois Santana Lopes continua, de uma grande cordialidade, uma aceitação. Isto é, a direita foi muito institucional naquele momento, curiosamente. Quer dizer, nós vimos a esquerda, por exemplo, perante depois o presidente Cavaco Silva, não ser nada institucional. Portanto, uma grande parte da presidência de Jorge Sampaio também teve aquele lado, terminou tranquilamente, facilitado muito pela direita, pela maneira como a direita respeitou a decisão presidencial. Vamos dar um salto, Vasco, nos temas de hoje. Temos, em segundo lugar, a questão dos déficits excessivos. Bruxelas já veio avisar que em 2022 tem que se começar a cumprir isto. Porquê é que escolheram este tema? Pela sua atualidade, porque isto vai trazer grandes consequências para Portugal e, como tu próprio hoje disseste, é parte da explicação das cativações do governo atual do ministro João Leão. Também conhecido por João Mãos de Tesoura. Pois. Portanto, em parte por isso, em parte também para dizer que esta discussão não é nova, já começou há algum tempo. Aliás, Bruxelas já tinha dito. Atenção, olha que em 2022 vamos ter que regressar às regras normais. Já tinha dito, mas a discussão, na realidade, começa quando
da crise soberana. Não é? Portanto, que envolveu Portugal, Grécia, sobretudo, e outros países. Mas, portanto, a discussão sobre os critérios e sobre a aplicação dos critérios já é recorrente, digamos assim. O que é que mudou? Bem, quando se estava a fazer esta discussão, ocorreu a pandemia, suspendeu-se estes critérios. E agora, julgo eu, porque começa a haver algum nervosismo relativamente ao aumento de juros, das taxas de juros, num horizonte próximo, eis quando volta à discussão. E a discussão promete ser uma coisa dura, novamente, não é? Porque, vamos lá ver, Itália tem um rácio de dívida em relação ao PIB de 160%, França e Espanha 120%, cada nós estamos ali à volta dos 130 e tal. Portanto, há um conjunto de países que a única forma que têm para cumprir os critérios, que são 3% de déficit e 60% de rácio dívida-PIB, dívida-produto, PIB, portanto, vão ter de fazer austeridade a sério. E, portanto, ninguém quer fazer austeridade e, sobretudo, estes governos que estão no poder não querem fazer austeridade. Invocam alguns argumentos técnicos, não é? Que a austeridade provocará redução da atividade económica e uma série de coisas, mas politicamente não o querem fazer. E agora vem uma grande oportunidade, que são as eleições na Alemanha, porque apesar de haver um consenso na Alemanha sobre estas coisas, a verdade é que o próximo governo será um governo de coligação que provavelmente terá de absorver os verdes, eventualmente o Der Linke, o partido ex-comunista ou pós-comunista, o que lhe queiram chamar, e isto vai colocar muita pressão sobre o SPD, se for governo, para ter mais flexibilidade. Até ontem houve um debate e falou-se em um não cumprimento do travão orçamental, uma série de coisas. Portanto, politicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o António Costa está muito contente, não é? Porque ele vê aqui mais uma oportunidade, vê que os seus aliados, eventualmente se houver uma mudança na Alemanha, este rigor das regras que tem existido, apesar de ser violado, acho que foi violado dezenas, se não centenas de vezes, até pela Alemanha e pela França. Mas, apesar de tudo, não é, os critérios permitiam ou obrigavam os governos, alguns governos mais mãos largas, a terem alguma contenção, não é? Eu creio que António Costa... Quando tu dizes que isto vai ser uma discussão dura, estás a referir à conversa entre a Comissão e os próprios governos? Estou, mas também estou a referir-me a uma coisa que saiu, uma carta conjunta que saiu, se a memória não me falha, na quinta ou sexta-feira, em que 8 dos Estados, os chamados frugais, já disseram sim, nós queremos mudar as regras, mas queremos fazer as regras mais eficazes. E, portanto, não mudar no sentido que Espanha e França querem mudar. Não vamos relaxar isto. Não vamos relaxar. E são alguns países importantes, não é? A Áustria, a Holanda, a Suécia, a Finlândia. E, portanto, isto promete. Portanto, nenhum dos blocos vai ter aquilo que quer. E o ponto aqui essencial é, muito disto vai depender da Alemanha. Agora, a Alemanha pode estar meses a tentar formar uma coligação. E perceber-se bem qual é que vai ser a política do SPD. Rui. Eu acho que esta manifestação de preocupação do vice-presidente lá da Comissão Europeia, depois da reunião dos ministros da Economia, acho que dá uma ideia daquilo em que está baseado o modo de vida que nós temos aqui. E que assentou muito na ideia de que as condições excepcionais foram criadas para enfrentar quer a crise da dívida soberana em 2012, quer depois a crise da pandemia, isto é, a decisão dos Estados de entrar em confinamentos em 2020, que essas condições excepcionais vão ser o novo normal, isto é, vão se manter indefinidamente como uma nova normalidade. E que, portanto, aquilo que pôde acontecer
em 2012, que é basicamente o Banco Central Europeu começar a financiar os Estados. E aquilo que pode acontecer em 2020 foi os Estados poderem aumentar as suas despesas e as suas dívidas para enfrentar a situação da economia, que isso vai continuar para sempre. Isto é como se no fim de uma guerra, isto é, por exemplo, nas duas guerras mundiais do século XX, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, houve, durante a guerra, intervenções maciças do Estado na economia. Isto é, o Estado meteu a mão para canalizar recursos para o esforço de guerra, etc. E o nosso regime, o nosso governo pensa como se a guerra se mantivesse indefinidamente. Sem desmame, sem jamais entrar em desintoxicação. Quer dizer, isso é a ideia. Portanto, o nosso governo está assente numa expansão do Estado e numa carga fiscal punitiva que tem uma relação, para ser socialmente suportável, tem uma relação muito importante com as baixas das taxas de juros. Uma vez que para as famílias da classe média baixa, por exemplo, os seus compromissos com a habitação, é muito importante para não olharem para depois o que têm de pagar em impostos como absolutamente insustentável. Isto é uma coisa. Nos últimos anos, a baixa dos juros permitiu o aumento dos impostos que se manteve. Ora bem, se nós estivermos a caminhar, ou se caminharmos para um aumento das taxas de juros, isso não vai ser só preocupante para o próprio Estado, com a dívida que tem, 133% em 2020, 133% do PIB em 2020, mas vai ser preocupante para a classe média que suporta este esforço fiscal. E, portanto, aquilo em que este governo se baseia, expansão do Estado, carga fiscal grande, e que foi possível viabilizar em circunstâncias extraordinárias nos últimos anos, desde 2015, baixas de taxas de juros, financiamentos do BCE, etc., etc., isso pode mudar. E quando mudar, penso que mesmo um plano como o plano de recuperação e resiliência, e com aqueles bilhões, podem não ser suficientes para viabilizar. Há um problema temos adicional. Que ser rápidos, eu serei, mas há um problema adicional. É que os investimentos necessários para fazer a transição verde, não é? Os problemas de mudanças climáticas, associados aos custos da transição digital, vão aumentar brutalmente a dívida em relação ao PIB. O que significa, só para acabar, o que significa que ou essas metas não são cumpridas, ou estes critérios do 3% de déficit, 60% de dívida morrer. Isto é só uma coisa, só esta nota. Continuamos num horizonte de incerteza. Isso é mau para o investimento, é mau para quem trabalha, é mau para quem investe, é mau para quem trabalha, é mau para quem poupa, é mau para a economia, mas é também mau para a sociedade. Bom, vamos mudar de tema. Resta-nos um ainda na agenda principal, que é o 11 de setembro. Vasco, o que é que o mundo aprendeu, o que é que o mundo não aprendeu nestes 20 anos? Eu sou da opinião que o mundo nunca aprende grande coisa. Sou um bocadinho pessimista em relação milhares de anos para aprender e nunca aprender. Em relação a isso. Mas acho que é importante assinalar o 11 de setembro, desde logo porque morreram 3.000 pessoas, quer dizer... Eu ouvi algumas coisas, poucas aliás, mas ouvi algumas coisas este fim de semana e acho que muita gente que falou sobre o 11 de setembro esqueceu-se que morreram 3.000 pessoas que estavam a trabalhar, etc. Perfeitamente inocentes. A segunda coisa é, convém recordar que o terrorismo tinha motivações ideológicas, isto é, não foi... Osama Bin Laden e os 19 que cometeram os ataques não eram doidos. Não é? O Christopher Hitchens usou uma expressão que eram uns cães raivosos. Não eram cães raivosos, não é? Quer dizer, eram pessoas que tinham convicções. E isso é que é preciso compreender, que não eram loucos, eram racionais. Aquilo que fizeram foi... politicamente, foi a expressão política de um conjunto de crenças ideológicas e que essa ideologia está assente numa certa leitura do Islão. Agora, é desnecessário dizer, mas vou dizer antes que chamem várias coisas, não é? Que nem todos os muçulmanos são terroristas, mas aqueles terroristas eram muçulmanos. E foi por isso que cometeram aquele acto. E no mundo islâmico hoje, estas ideias, esta ideologia do Bin Laden e de outros,
continua viva. Portanto, o terrorismo não acabou, este tipo de terrorismo não acabou, e quando o Obama, eu recordo-me que o Obama nunca quis dizer que era terrorismo islâmico, não é? Por aquelas razões politicamente corretas. Mas se não se compreender essa dimensão de uma certa, digo mais uma vez, de uma certa interpretação, aliás, minoritária do Islão, esse perigo não desapareceu. Agora, a preocupação que se teve durante os últimos 20 anos, sensivelmente, essa preocupação, em termos de política internacional, está a dar lugar a uma preocupação com as grandes potências e a concorrência entre as grandes potências. Portanto, de certa forma, a retirada do Afeganistão põe fim a este período que vai desde o 11 de setembro até agora, recentemente, e agora entramos numa nova fase, numa nova era de política internacional. Rui, estamos quase a chegar aos 30 minutos. Exato, o Bin Laden representava uma interpretação minoritária do Islão e o atentado do 11 de setembro foi a sua tentativa de tornar maioritário ou torná-la significativa, até por aquilo que era claro que era uma tentativa de, através do atentado, estigmatizar também, e ele próprio, quer dizer, isto é, aqueles que conduziram o atentado, contribuir para isolar a comunidade islâmica perante o resto do mundo. Isto é, fazer, digamos, haver uma identificação entre o Islão e aquela interpretação do Islão. Foi uma tentativa séria, quer dizer, e perfeitamente racional, e, portanto, falhou, é preciso dizer, falhou. Isto é, falhou. Ao contrário do que muita gente disse, havia uma solução militar, havia uma solução, o derrubo dos talibã do Afeganistão educou os talibãs, isto é, eles internamente são exatamente a mesma coisa que eram antes, mas externamente penso que se vão talvez conter em determinadas, enfim, em determinado tipo de atividades. A derrota também do Estado Islâmico depois na Síria e no Iraque é fundamental. E, aliás, não é por acaso que os atentados diminuem depois da derrota do Estado Islâmico. Aquelas pessoas que diziam, não, quando se ataca os terroristas fazem-se mártires. Não, quando se ataca os terroristas prova-se que eles não têm capacidade para vencer. E foi isso que se fez com Bin Laden, foi isso que se fez com o Estado Islâmico, e isto deve ter levado muita gente que podia ser tentada a entusiasmar-se com aquele tipo de propostas políticas, a perceber que aquilo eram becos sem saída, isto é, que os Estados Unidos tinham muito mais força. É verdade, os Estados Unidos foram, pelo atentado do 11 de setembro, levados para o Médio Oriente, para a Ásia, não puderam transformar o Médio Oriente para a Ásia, mas a este nível, isto é, de desfazer o carisma daquele tipo de jihadismo, isso acho que conseguiram. Quer dizer, e depois não conseguiram o resto, que foi transformar o mundo. Mas, como disse o Vasco, não foi isso que os levou à situação em que estão agora, isto é, não foi de atritos com a China, com a Rússia. De facto, houve outras potências emergentes. Entretanto, isto é outra história, uma história que se criou agora. Mas, de qualquer maneira, o 11 de setembro parece-me que a herança mais importante foi na política interna dos Estados ocidentais, porque criou um ambiente reminiscente dos anos 60 que permitiu uma radicalização, um regresso das extremas esquerdas na contestação à guerra do Iraque e depois à guerra do Afeganistão. Isto é, o Iraque foi visto como um novo Vietnã pela própria extrema-esquerda, e depois, com a crise financeira de 2008, que funcionou um bocadinho como a crise do petróleo de 1973, temos de repente uma nova extrema-esquerda, aquilo que a revista Economist descobriu num dos seus últimos números, como a esquerda iliberal. Afinal, também há uma esquerda iliberal preocupante. E essa esquerda iliberal deve muito a este ambiente criado pelo 11 de setembro. É curioso que o Presidente tenha dito, o ex-Presidente Bush tenha dito que lamentava já não haver a união que houve no 11
11 de setembro de 2001. Não, o 11 de setembro de 2001 foi o princípio desta polarização política em que estamos a viver atualmente e o regresso das ideologias que nos anos 90 pareciam ter acabado depois do derrubo do Muro de Berlim e da derrota da União Soviética. Estamos no limite do nosso tempo, vamos rapidamente para as notas finais e, Vasco, tu escolheste o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Seixal. Falando em ideologias extremistas, sim. Luís Goberno Lopes. O Luís Filipe Goberno Lopes. Bom, porquê é que escolheste este nome? Bem, escolhi porque, desde logo, o senhor é conhecido, aceita carinhosamente pelo o anarquinha, não é? Que eu acho delicioso. Agora, este senhor, que é candidato no Barreiro, foi um operacional das FP25, foi condenado a 17 anos de prisão. Condenado, sim, a 17 anos de prisão. E mais importante, talvez, é que ainda hoje não mostra qualquer arrependimento. Aliás, antes de entrarmos no ar, o Rui estava a referir uma entrevista em que o senhor diz que não está nada arrependido porque fez tudo aquilo em consciência, ou era consciente quando fez aquilo. E, portanto, o Bloco de Esquerda decidiu que é este o perfil de candidato que deve apresentar. Se isto fosse um partido de direita que apresentasse alguém com um perfil minimamente semelhante, não existe, mas se apresentasse era um terrorista. Era um fascista, o partido devia de ser legalizado, aquelas coisas todas que se dizem sobre o Chega, não é? Tanto quanto eu sei, não tem nenhum operacional das FP25 como candidato. Rui. A extrema-esquerda não se consegue libertar do culto da violência revolucionária, que é, de facto, central para a extrema-esquerda. Mas eu queria chamar a atenção para uma entrevista do Ministro da Educação, dada ou publicada hoje, em que ele fala do aumento brutal da despesa do Ministério da Educação, 30%. Como se fosse a prova da bondade das suas políticas. Portanto, desde 2015 até agora aumentou 30% da despesa. Pois, tu dizes o investimento na educação, mas aquilo é investimento na educação? Ou é despesa? Quer dizer, isto é, aquilo produz houve ganhos de eficiência, 30% é muita coisa, é de facto um aumento brutal, como eu disse. Eu creio, ele disse aparentemente satisfeito, com uma prova de que está a fazer bem. Eu fico com muitas dúvidas de que se a única para a esquerda, via... o aumento de despesa é sempre considerado investimento. Eu não sei. Não é assim. É que se nós queremos atingir determinados objetivos na educação, não o devemos tentar fazer da maneira mais eficiente possível, em vez de fazer com que a atingir esses objetivos se torne algo de punitivo, de insustentável para o país, mesmo que os objetivos sejam, e eu admito que sejam perfeitamente aceitáveis, mas não seria melhor conseguir aquilo, eu já não vou dizer com menos, mas não com tanto como ele está a conseguir. Há, de facto, aqui uma atitude de indiferença perante os custos que se estão a criar com coisas que até podem ser, repito, os objetivos podem ser louváveis, mas devia haver preocupação com um aumento brutal, porque um aumento brutal na despesa significa aquilo que depois nós tivemos em 2012, um aumento brutal nos custos, nos impostos. Muito bem. Bom, em relação a esta matéria, importa dizer duas coisas. Primeiro, a esquerda associa sempre ao aumento de despesa a ideia de investimento. Não é assim. Eu não vi a entrevista, não conheço os dados, mas vou apostar consigo que a esmagadora maioria desta despesa é despesa corrente. Ou seja, salários. Sabe o que é que isso quer dizer? Daqui a uns anos você vai pagar isto com língua de palmo, com impostos. O segundo ponto é lembrar uma frase de Milton Friedman. Há sempre uma divergência de intenções e os resultados. E você vai ver qual é que vai ser o resultado disto. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Quero agradecer a sua atenção e também quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E até à próxima segunda-feira.